tá? Como eu falei para vocês no início, a água é a substância que a gente mais estuda. Ela é a mais importante, tá? É a água. Então ela já serve de base para as demais. Aqui, ó, curva de resfriamento. Se a curva é de resfriamento, significa que a temperatura ela vai diminuir. Observa que o gráfico agora está descendo, olha. A temperatura está diminuindo, certo? Nesse caso, a água está cedendo calor para o ambiente ou para uma outra substância. Ela está resfriando. E aqui, gente, acontece o mesmo procedimento, ó. Só que ao contrário. A água está aqui a 110 graus Celsius. Ela está no estado gasoso, estado de vapor, na verdade. A 110 graus Celsius. Ela começa a resfriar. No intervalo A, a água está apenas resfriando. Ela está diminuindo a sua temperatura. Nesse caso, eu tenho aqui no intervalo A um calor sensível. Já no intervalo B, que é a 100 graus Celsius, a água está passando do estado gasoso para o estado líquido no intervalo B. Então aqui eu tenho calor latente. É o calor que provoca a mudança de estado de agregação. No intervalo C, a água ela tá no estado líquido, certo? E diminuindo a sua temperatura. Olha. Então, você vai ter aqui um calor sensível. No intervalo D, a água ela mantém a temperatura constante em 0 graus Celsius, ou seja, aqui está acontecendo uma mudança de fase. A água está passando do estado líquido para o estado sólido, certo? Então aqui você tem calor latente. No intervalo E, a água no estado sólido, agora ela continua diminuindo a sua temperatura. Então, se está diminuindo a temperatura, você vai ter um calor sensível, certo? Nesse caso, como ela está nessa curva de resfriamento, você vai observar que a quantidade de calor ela vai ser sempre negativa, tá? Vou até colocar aqui para você não esquecer. Aqui a quantidade de calor aqui, ó, que ele vai ser sempre negativo. Não acho que... não achei aqui o sinal não. Deixa eu colocar aqui de outra maneira. Quantidade de calor vai ser negativa, menor que zero. Menor que zero, certo? Na curva de resfriamento. Já na curva de aquecimento, voltando aqui, ó. Curva de resfriamento, aliás, de aquecimento, a quantidade de calor ela deve ser maior do que zero. Maior do que zero, tá? Teu corpo está recebendo calor, então